Boa noite. Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho na presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado. Livro Eclesiástico, capítulo 33. Elogio ao temor de Deus. Aquele que teme ao Senhor não sobrevirão males, porém Deus o guardará da tentação e o livrará de todos os males. O sábio não aborrece os mandamentos, nem as leis, e não se fará em pedaços como um navio na tempestade. O homem sensato crê a lei de Deus, e a lei lhe será fiel. Aquele a quem satisfazer com clareza a uma pergunta, premeditará a sua resposta, e assim, depois de ter orado e ter atendido, conservará a disciplina, e então responderá. As entranhas dos insensatos são como a roda de um carro, e o seu pensamento é como um eixo que anda na roda. O amigo zombador é como um cavalo ao lançamento, que relincha debaixo de todo aquele que o monta. De onde vem que um dia se prefere ao outro dia, e também um tempo a outro tempo, e um ano a outro ano, quando o sol que os forma sempre é o mesmo? Pela ciência do Senhor foram extinguidos, depois que o sol foi criado, e desde que guarda o seu projeto, e variou as tentações de dias e festas, e as mesmas nelas celebrarão solenidades à hora determinada. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 5ª reunião ordinária, do 2º período ordinário, da 3ª sessão legislativa, Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 19 de agosto de 2019. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 18 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente legislativo; Jaime Figueiredo, digno vice-presidente; Emanuel Mereira da Silva e José Francisco Machado Moreira, digno primeiro e segundo secretário, respectivamente; Carlos Alindo Bando Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Bastos, Marcos Alexandre Pinamor Rodrigues, Rony Souza Pinto, Paulo César da Silva e Wellington Figueiredo Coelho, portanto 11 vereadores. E realizou-se a 5ª reunião ordinária do 2º período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. A vereadora Amanda Correia Braga Pacheco se acha em licença à gestante, pelo prazo de 119 dias, conforme a aprovação da 3ª sessão ordinária do 2º período ordinário, enquanto o vereador Pedro Fernando Braga Freitas também se acha licenciado pelo período de 5 a 9 de agosto do corrente ano, bem como pelo período de 15 dias, a contar do dia 2 de agosto do corrente ano, conforme a aprovação na 4ª sessão ordinária do 2º período ordinário. Feita a chamada pela presença e constatada a existência do nome legal, o senhor presidente deu por iniciado os trabalhos da presente sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: do vereador Felipe da Silva Rodrigues, processo 768/2019, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Húngara Ferreira, a Rua C do loteamento Jardim Surubi, no bairro Surubi. Do vereador Carlos Alindo Bando Boixá, proposições 240 e 241/2019. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, proposição 243/2019. Do vereador Glauber Pessoa Bastos, proposições 242 e 248/2019. Do vereador Jaime Figueiredo, proposições 244 e 245/2019. Do vereador Marcos Alexandre Pinamor Rodrigues, proposições 247 e 249/2019. Do vereador Cineide Santos Menezes, proposições 255 e 256/2019. Do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, processo 730/2019, encaminhando o ofício número 23.820/2019, comunicando decisão monocrática sobre o processo do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, número do processo 213.846.000-2/2019, referente ao relatório da gestão fiscal primeiro quadrimestre do ano 2019.
Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra nas breves comunicações, dela fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos para fazer uso da palavra, o senhor presidente passou o trabalho para a ordem do dia. Em uma única discussão, na forma do artigo 144 do Regimento Interno da Câmara, foi aprovada por unanimidade dos votos o projeto de emenda modificativa ao projeto de lei complementar, que revisa o plano diretor do município de Itaperuna, de autoria do vereador Paulo César Silva, subscrito pelos demais edis. O vereador Carlos Dalino Bando Bochá solicitou que constasse em ata que a não votação do plano diretor tem trazido prejuízos ao município, principalmente quanto ao recebimento de verbas. O presidente solicitou que constasse em ata o projeto de lei que revisa o plano diretor e que está na casa desde o ano de 2017. Quanto ao projeto de lei de autoria do vereador Cineiro Santos Menezes, subscrito pelos vereadores Glauber Pessoa Basto, Amanda Corrêa Braga Pacheco, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Ronaldo Souza Pinto, o Edson Figueiredo Coelho e Jaime Figueiredo, o assessor jurídico da casa foi convidado a proceder à leitura do projeto e explicar alguns pontos. Após, foi concedida a palavra ao vereador José Francisco Machado Moreira, que já estava em vista da matéria. O edil se manifestou contrário ao seu voto à matéria, mas ressaltou que esta matéria pode retornar no próximo ano. Em seguida, foi concedida a palavra ao vereador Edson Figueiredo Coelho, que discordava do vereador José Francisco. Ressaltou que a Câmara perde R$ 1.400.000 com a redução do duodécimo, considerando a estimativa do censo populacional. Então, já não teria essa quantia para devolver, já que já está na prefeitura. A economia desta casa gerará em torno de R$ 600.000. Ressaltou que confia na minha diretora, do presidente, e acredita que o fundo é de suma importância para o Poder Legislativo e que essa emenda do Governo do Estado será o suficiente para a construção da nova sede do Poder Legislativo. Após, foi concedida a palavra ao vereador Jaime Figueiredo, que ressaltou que o Poder Legislativo de Itaperuna está retirando o direito de ir e vir dos nossos munícipes, que estamos descumprindo a lei. Os idosos, deficientes físicos, gestantes, não têm condição de acompanhar as discussões dessa casa. As matérias que estão sendo discutidas aqui, tendo em vista a falta de acessibilidade. Logo após, foi concedida a palavra ao vereador Cineiro Santos Menezes, que reafirmou a necessidade de aprovação desse projeto de lei, que cria o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna, e com a sua criação haverá a possibilidade de recebimento de emendas pelos governos estadual e federal, e o fundo em muito ajudará o crescimento do nosso município. Em seguida, o vereador Glauber Pessoa Basto fez uso da palavra e, diante da discussão acerca da matéria, que é uma matéria complexa, acha necessário proceder ao estudo do presente projeto de lei e que os vereadores devem sentar e analisar a presente matéria e, portanto, solicitou vista pelo período de 48 horas, o que foi deferido pelo presidente. Foi dada ciência ao plenário quanto à decisão monocrática sobre o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 da Câmara Municipal de Itaperuna. Não havendo mais matéria para ser discutida, na hora do dia, o senhor presidente passou os trabalhos para explicações pessoais. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima sessão. Após, deu por finalizado o trabalho da sessão, marcando a próxima reunião para o dia 21 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a tratar. Soraya Silva Felizardo Cândido, secretário-geral da Câmara, digitou sobre o escrito do presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Expediente para a sexta reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, realizada em 21 de agosto de 2019. Expediente normal. Proposições número 0237, 0238/2019. Autor: Casalito Bandoli Boixá. Proposição número 0246/2019. Autor: Jaime Ferreira Figueiredo. Proposições número 0250, 0251/2019. Autor: Glauber Pessoa Basto. Matérias em pauta por discussão no ato do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 21 de agosto de 2019.
pauta para a 7ª reunião ordinária do 2º período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizado dia 26 de agosto de 2019. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão no outro dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 21 de agosto de 2019. Só isso, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves de comunicação. Não, senhor. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, passo para a ordem do dia. Requerimento 237 de 2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito para que envie a esta casa de lei o seguinte: se o INSS dos funcionários dessa municipalidade está sendo pago pela atual administração, quais os meses pagos e o valor de cada mês? Se existe débito de administrações anteriores, se há, qual o valor todo desse e quanto? Sala das Sessões, 14 de agosto de 2019. Requerente, vereador Carlos Ali do Bando de Boixá. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 238 de 2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito para que envie esta casa de lei o seguinte: se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, dos funcionários do município está sendo pago pela atual administração, quais os meses pagos e o valor de cada mês? Se existe débito de administrações anteriores, se há, qual o valor total desse e de quanto? Sala da Sessão, 14 de agosto de 2019. Requerente, vereador Carlos Ali do Bando de Boixá. Está em discussão? Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Indicação 246/2019. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações: solicitar a Secretaria de Obra que faça a iluminação no trecho do final do bairro Carula até a Capelinha, pois a escuridão está oferecendo muito risco e todos transitam na via. Solicitar a Secretaria de Meio Ambiente que faça melhorias na qualidade da água fornecida a todos os distritos, pois a água boa é sinônimo de saúde para a população. Sala de Sessões, 14 de agosto de 2019. Requerente, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo. Está em discussão? Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 250/2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao diretor da ANEL a seguinte reivindicação: que faça a substituição do poste de luz na rua Prudente de Moraes, no Morro Vermelho, na localidade Marca Tempo, pois ele está prestes a cair. Sala de Sessão, 14 de agosto de 2019. Requerente, vereador Glauco Pessoa Basto. Está em discussão? Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 251/2019. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações: requerer à Prefeitura Municipal de Itaperuna, junto ao DEMUT, que recoloque placas de sinalizações de trânsito na rua Epes Vasconcelos Pinheiro, ao lado da Faculdade Redentor. Sala de Sessão, 14 de agosto de 2019. Requerente, vereador Glauco Pessoa Basso. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Passo o trabalho para a explicação para o pessoal no prazo de 5 minutos. Não tem quem queira falar. Convido o presidente, o assessor jurídico do sindicato do trabalhador do município para fazer o uso da palavra no espaço de 10 minutos. Foi aprovado, esse requerimento foi aprovado pelo Poder Legislativo. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Muito obrigado por permitir que a gente venha aqui. Boa noite aos presentes também aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado por permitir que a gente venha explicar o ocorrido nesses dias no decreto publicado pelo Executivo do município. Eu vou ser rápido aqui, tentar justificar, mas já conversando
estou aqui à disposição aos vereadores e às pessoas que estão presentes aqui para qualquer dúvida ao final. Bom, o prefeito municipal publicou um decreto 6064/2019, nesse mês agora de agosto, onde ele determina o corte da produtividade dos servidores públicos, tanto empregado público quanto servidor público, daquelas pessoas que possuem a produtividade já incorporada como direito pessoal. Então, se o servidor empregado público já possui a produtividade incorporada como direito pessoal, esse decreto vem cortar. O problema, eu não vou aqui discutir o mérito dessa decisão dele, mas o mérito do decreto, o remédio que foi utilizado por ele para formular essa decisão. Bom, ele usou uma decisão do sindicato, nós entramos através do sindicato em 2016 contra um corte que foi feito na época do governo do Alfredo, pelo secretário de saúde. Ele cortou de alguns servidores da saúde a produtividade, de vários servidores, através de ofício, foi uma portaria lá do secretário, cortando. E esse processo que transitou, até transitar em julgado agora nesse ano. E nesse acórdão do processo, ele vem explicando, vem falando o que aconteceu, qual a decisão do desembargador referente a esse processo. Me permitam ler aqui para a gente ter uma noção melhor. Foi julgado procedente a ação do sindicato, né? Os pedidos eram para restabelecer a produtividade e ele concluiu o recurso assim: pelo exposto, conheço do recurso a farsa preliminar de legitimidade ativa ad causa e no mérito do parcial provimento para conceder parcialmente a tutela de urgência, condenando o reclamado à obrigação de se abster de efetuar a supressão da rúbrica produtividade, a fim de que seja regularizada a forma de ser paga conforme determina a lei, à exceção dos trabalhadores que foram beneficiados com a incorporação da parcela na folha de pagamento como direito pessoal. Continua, mas o cerne é esse. Bom, esse processo, quando começou em 2016, ele teve essa relação de servidores da saúde como centro desse processo, e foi dado prosseguimento a ele. Nessa decisão, é bem clara a decisão do magistrado, onde manda para aqueles servidores da saúde que tiveram a produtividade cortada, que o município não corte novamente, que ele regularize o que foi cortado. Só naquela relação do município da saúde, para aquelas pessoas que possuíam o bis in idem, que não seriam retornadas à produtividade. Bom, ponto. Então a decisão foi essa, que para aquelas pessoas que tiveram corte, regulariza e não corte novamente, mas para aquelas pessoas que possuem o bis in idem, que tiveram cortados, para esse não retorne. Era a decisão do desembargador. O município, através de seus procuradores, depois de uma longa conversa que nós tivemos com ele, continuou a entender que essa decisão que foi feita no tribunal, foi dada no tribunal, era uma decisão compelindo o município a efetuar o corte de toda a produtividade daquele servidor que já recebia a produtividade incorporada como direito pessoal. O município acrescentou a essa decisão a obrigação de cortar. Como eu li para os senhores, a decisão é para se abster de cortar, para regularizar menos daquelas pessoas que tinham bis in idem. Então, naquele grupo de pessoas que tiveram um corte efetuado, para aquelas pessoas que tinham bis in idem, realmente não era para ser regularizado. Mas, em momento algum, essa decisão do tribunal fala. Só um minutinho, se você puder explicar para a população o que é o bis in idem, muita gente não sabe. Estou rindo porque eu lembro do Alfredo. O bis in idem é quando a pessoa já tem uma gratificação e essa gratificação é incorporada. Quando ela é incorporada, ela perde essa nomenclatura dela como a produtividade, no caso, passa para direito pessoal. E você voltar a receber a produtividade novamente, ela se torna bis in idem, é como se você estivesse recebendo duas produtividades. Eu não entendo dessa maneira, mas respeito as pessoas que entendem dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, o bis in idem seria isso. Você tem uma gratificação incorporada e continua recebendo aquela mesma gratificação que deu origem à incorporação, só que lá como direito pessoal. Bom, mas voltando, o município usou essa decisão como obrigação de efetuar o corte das pessoas que tinham bis in idem e publicou esse decreto. Só que esse decreto, além dessa equivocada interpretação, ele vem com vários erros assim, vamos colocar de ordem mesmo administrativa. Por quê? No artigo 3º, que é esse que está em questão e que a gente está discutindo hoje, no artigo 2º, perdão, no inciso 3º, ele coloca assim: aos servidores em geral, a linha A, pelo não cumprimento,
a linha A, os que já tiverem, para efetuar o corte, os que já tiverem incorporado a dita parcela de sua remuneração, o vencimento, nos termos explícitos do acórdão, nos autos do processo, esse processo, não vou falar a numeração toda aqui, mas é o processo do sindicato. Aqui existem vários erros. Primeiro, servidores em geral. Primeiro, esse decreto não poderia pegar servidor em geral, isso é uma decisão trabalhista. Esse acórdão é do tribunal, não é um acórdão geral, não é um acórdão na justiça comum. Os servidores estatutários não estão sujeitos a essa decisão do TST, do TRT, da Justiça do Trabalho. Então, mesmo querendo fazer, esse decreto só alcançaria os servidores seletistas. É um ponto, e aqui está servidores em geral. Outro ponto, o decreto, como bem os senhores sabem, o decreto é utilizado para regulamentar a lei existente. Não é utilizado para regularizar acórdão, não é utilizado para regularizar dispositivo legal, não é utilizado para regularizar uma situação onde não existe lei que prevê. Eu não estou discutindo aqui o mérito da decisão. O prefeito tem um ato discricionário de publicar o que ele quiser através de portaria e decreto, mas tem as regras. O decreto só pode ser utilizado para regularizar a lei existente. Não existe lei falando Bizenide no município de Itaperuna. Pelo menos que eu conheça, não. Existem algumas decisões do tribunal impedindo que isso ocorra. Então tem esse outro erro. E o sindicato se sentiu lesado nessa situação, e é por isso que eu estou aqui, não é para explicar a questão do decreto, por conta de ter sido utilizado o nome dele em uma decisão que não diz respeito a isso. O sindicato não entrou com essa ação para que fosse prejudicado o servidor, pelo contrário, nós ganhamos a ação. Inclusive, essa ação está sendo executada agora e nós entramos com o processo, liquidando a ação, juntamos o processo, já nomeando as pessoas prejudicadas, colocando o valor às pessoas prejudicadas, e ontem são despachos do juízo, concordando com o nosso cálculo, contrário à prefeitura. A prefeitura se manifestado, falando que aquele processo não poderia ser liquidado. Nós liquidamos e a justiça aceitou, e a prefeitura vai ter que pagar. Caso não pague, aí sim vai correr multa para cima do prefeito, coisa que estava sendo alegada para a procuradoria, que se ele não fizesse, ele teria multa. Vai ter multa se não pagar o que nós liquidamos ontem, que foi concordado com a juíza. Bom, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, eu abro espaço para algumas perguntas que possam ter ficado em aberto referente à questão do decreto. O que nós estamos pedindo aqui aos senhores vereadores, eu conversei com o presidente, é para que esse decreto seja revisto e não seja prejudicado. Se o prefeito quer realmente alterar essa questão do bis in idem, que mande uma lei para essa casa, para que seja votado e seja retirado. O que não pode é um decreto regulamentar uma coisa que não existe, simplesmente um acórdão que só cabe aos seletistas, na pior das hipóteses, não cabe ao servidor estatutário. Esse decreto não alcançaria esse servidor estatutário algum. E mais isso, como advogado do sindicato, eu não posso deixar de falar aos senhores vereadores o quanto os servidores do município estão sofrendo com essas questões. Hoje a prefeitura é o maior empregador do município, e o reflexo dessas decisões do executivo reflete diretamente no nosso comércio, na nossa cidade. Então, claro que não é para dar dinheiro para o servidor, ele não quer isso, ele quer o trabalho justo dele, quer a remuneração pelo trabalho dele justo. E um ponto que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: a pessoa que recebe a produtividade, que ele está trabalhando de maneira assídua, de maneira correta, sem faltar, sem dar justificativa, dando justificativa na falta, de 10 anos ele incorpora, passa direito pessoal aquilo. Ele não pode receber mais produtividade. Bom, esse mesmo servidor, ele vai continuar agindo com a mesma assiduidade que ele age, sendo que ele não pode ser cortado mais? Não tem mais corte, não tem mais julgamento da sua prestação de serviço. Uma diretora que é nomeada para a direção de escola incorporou aquela questão da direção de escola. Ela é retirada do cargo dela. Quando ela retorna, ela não pode ganhar gratificação de novo, quer dizer, ela vai assumir novamente aquela responsabilidade sem gratificação alguma. Eu queria que a Câmara Municipal pensasse nesses casos para poder privilegiar, não condenar esses servidores que são assíduos, não condenar esses servidores que têm a capacidade de trabalhar e de se beneficiar com esse trabalho. Quer dizer, a pessoa é condenada a ter o direito incorporado. A partir do momento que ele trabalha com assiduidade, ele é condenado a ter o direito incorporado e não ganha nada mais que aquilo. Então, que os vereadores se atentassem para esse decreto, primeiramente, pelas irregularidades que eu já falei, já citei aqui na Câmara, mas que mais que essa irregularidade, parte legal, que olhasse para essa parte humana do servidor.
tá? E que está sendo bem prejudicado nisso. A gente sabe que tem como cortar em outros lugares, tem como cortar, mas não no servidor. Nós da Câmara aqui foi feita uma consulta do Tribunal de Contas a respeito desse piso e dessa incorporação. A resposta do Tribunal de Contas para a gente veio dizendo que a pessoa, uma vez sendo incorporada, ela pode sim receber a produtividade, só não pode incorporar novamente. Essa é a decisão do Tribunal de Contas que foi mandada para essa casa. Então, assim, a gente entende, entendeu, Paulo César? Que a pessoa incorporou. Então, ela pode, já anexou no salário, é direito dela, direito adquirido. Então, para ela continuar naquela função dela, ela pode realmente receber a produtividade, só não pode incorporar de novo. Foi uma decisão do Tribunal de Contas, veio para a gente. Essa lei existe, se eu não me engano, é 040 de 99 ou 91, desculpa, eu não sei a lei, mas ela fala exatamente isso, que as pessoas que ocupam um cargo, elas só podem incorporar uma vez aquela gratificação referente àquele cargo, não podendo incorporar novamente. Bom, pela simples hermenêutica da interpretação desse artigo, se você não pode incorporar novamente, você pode receber novamente. Isso aí. Então tipo assim, é o que se discute. O problema, que nós temos um problema sério, é que a Justiça do Trabalho, ela tem um olhar seletista, onde nega ao servidor seletista, e isso realmente já é simulado ao servidor seletista, as previsões estatutárias. Então, se você for pleitear um benefício para o servidor seletista na Justiça do Trabalho, mas ele está no estatuto do servidor, algum entendimento de algum juiz, alguma vara, ele vai negar aquele benefício porque o servidor seletista não tem direito alguns benefícios constados no estatuto, a não ser que esteja na lei orgânica, em algum sentido assim. Mas esse não é o caso. Esse caso de não poder incorporar novamente está numa lei para o servidor estatutário não seletista e causa realmente essa injustiça, o que deveria ser revisto. Se tem essa consulta do tá aqui TCE, na casa. Tem consulta do TCE, seria uma boa base para uma sugestão de lei para essa casa ser votada para estender a todos os servidores. Então, doutor, a gente já está conversando principalmente com a mesa diretora, já conversei com o Jânio, o vice-presidente, o Moreira e o Nel. A gente vai estar analisando a mesa vai estar analisando e passando para os vereadores essa situação para ver se esse decreto está legalizado, se é certo, entendeu? Para a gente poder legislativo tomar uma decisão em prol dos servidores. Eu sempre falei que essa casa sempre foi e vai ser a maior defensora dos servidores. Se algum dos vereadores quiser fazer alguma pergunta, o advogado está aí à disposição. Então, boa noite. Só para citar um exemplo, a empresa que eu trabalho, eu tenho hora extra incorporada, tá? Não é cargo, eu tive um bom tempo de chefia, mas não cheguei ao tempo ainda de eu incorporar chefia, tempo de chefia, trabalho em empresa. Mas tem hora extra que eu faço incorporado, é uma quantia que eu tenho lá. Eu era um cargo técnico, passei para o cargo administrativo, não tinha hora extra. Depois voltei para o cargo técnico. Eu voltei a fazer hora extra. Eu tenho um certo limite de hora incorporada, não é tão grande, mas eu tiro plantão fim de semana, ultrapasso sempre da hora. A companhia me pede que eu evitar o máximo, mas aquilo que é necessário e emergencial, eu tenho feito. Então, eu dou um exemplo clássico. Eu tenho hora extra incorporada e também voltei a cumprir minha hora extra e receber. Eu vou te falar dos casos que eu tenho, às vezes, no escritório, pelo sindicato, e isso é um dos absurdos que ocorre. Tem servidores que têm hora extra incorporada e que ele mesmo fazendo a hora extra agora, o município não pode pagá-lo ou não paga porque ele não poderia receber novamente porque já tem hora extra incorporada. Quer dizer, aí começa a achar uma nova nomenclatura para uma nova gratificação porque aquela hora extra não pode ser incorporada. Aí acaba daqui a pouco, daqui a 10 anos, incorporando a nova gratificação, sendo que essa gratificação era pela hora extra. Bom, é boa vontade, é questão de organizar a legislação municipal, que já está precisando há bastante tempo. Há um anseio do sindicato, pelo menos uniformizar o regime, ou passar tudo para estatutário, ou vamos voltar tudo para seletista, porque isso causa uma dificuldade para os senhores, causa uma dificuldade para a administração pública, causa dificuldade para a gente, causa dificuldade para todo mundo. Hoje nós temos um servidor estatutário e um seletista trabalhando junto. Eu tive um caso lá que uma foi pedir licença para acompanhamento de idoso, a colega dela tinha conseguido, só que ela pediu para acompanhar o pai dela, não pôde, porque ela é seletista, estatutária, e não fazia parte do rol de direitos dela. Quer dizer, a gente tem ferido o princípio de isonomia, da impessoalidade, vários princípios de administração, por conta da falta dessa legislação específica, que dê direito ao seletista ao que está previsto no estatuto, que normalize isso, de uma maneira que o servidor vai ter uma condição
de trabalhar melhor. O servidor de Itaperuna gosta de trabalhar, ele tem vontade de trabalhar. O problema todo é que cria-se um problema que onde ele trabalha, ele não consegue ganhar mais por aquilo. Se ele não trabalha, o salário dele é a mesma coisa daquilo. Então, você não motiva o trabalhador hoje. Então, é bom ser revisto como tem essa decisão, é bom aguardar. Só terminar a minha pergunta. Por exemplo, a pessoa é diretor de um colégio, foi diretor de um colégio, incorporou direção de trabalho. Por ser competente, novamente, foi chamada para novamente ser diretora. Você tem que já responder isso, só para frisar, para ficar bem claro isso. É diretora, teve o tempo incorporado, pelo mérito dela, competente, voltou a ser chamada a ser diretora. Claro, é evidente que eu penso que ela pode novamente voltar a ter a gratificação de direção. Uma pela competência dela, tá? E é o que eu falo, foi feito lá atrás, por mérito dela, hoje, você direção de um colégio não vou receber? Tem que receber. Não é isso o pensamento? O seu pensamento é correto, mas a lei não permite. E esse foi um caso emblemático, eu levei, na época era a juíza a doutora Cláudia, eu consultei ela pessoalmente na sala de audiência, que ela estava questionando sobre essa questão, eu falei com ela, exatamente esse caso. A pessoa é conduzida à direção da escola, e lá ela incorpora o salário dela como diretora de escola, por algum motivo ou outro ela é afastada, quando ela retorna, quando é feita uma proposta de retorno àquele cargo, para que seja ganha nova gratificação, ela não pode ganhar porque já está incorporado que é a gratificação. Aí foi que eu falei, vereador Moreira, aí entra aqueles penduricalhos, né? Então tá, vou te dar uma gratificação, um CAI que é outro que não seja de direção, para você poder ganhar alguma coisa que seja, tipo assim, tem o retorno do trabalho responsável que você tem, porque a gratificação de diretor você não pode ganhar mais do que você já ganhava. Então a gente vai ficando nessa situação, usando, tampando aqui, o esparadrapo ali, outra coisa aqui, onde deveria ter uma lei que normatizasse isso. Então, mas essa é Justiça do Trabalho, por exemplo, CLT. Mas e aquela diretora que é estatutária? Mesma coisa. Ela não tem direito? Mesma coisa, não tem direito. Não tem direito, mas quem falou isso é a Justiça do Trabalho. Não. Isso é uma norma da prefeitura que ela utiliza. Tanto isso que eu estou te falando, um erro desse decreto é exatamente isso. O entendimento do bis in idem, ele é geral para todos os servidores. Esse decreto, o erro dele foi utilizar uma decisão que foi feita num processo trabalhista para todos os servidores, estatutários e seletistas. Mas o entendimento da prefeitura, da administração pública, é estatutário e seletista. Se já tiver incorporado, se pleitear administrativamente, não consegue. Judicialmente também, se você for pleitear, ele vai entrar com a questão falando que você não tem direito, não é porque já é bis in idem. Então, mas o tribunal, porque quando eu passei de presidente da Câmara aqui, a gente tinha esses casos aqui na Câmara. E quando a pessoa pegava e juntava o salário assim, ele teria direito de novo. A única coisa foi que o tribunal definiu. Você depois, nunca mais você vai poder usar aquilo de novo e nem para contar para outro cargo. Vamos supor, você ficou um certo tempo ali naquele cargo. Aí você vai juntar com outro cargo, não vale. Aquele cargo que você repetiu ali que já está... você não pode incorporar. Inclusive, não levaria nem para os proventos de aposentadoria, para aposentadoria não ficaria ali, não seria incluído. Não, mas isso existe. Isso existe. Eu estou te falando no âmbito municipal. O que ocorre aqui, através do Executivo, você não consegue o bis in idem. Mais uma vez eu falo, me perdoem, eu não venho aqui politicamente, alguma coisa assim, porque não é erro do Rogerinho, não é erro dos prefeitos, já vem ao longo de tempo que está acontecendo. É exatamente isso, a interpretação para um é uma maneira, para outro de outra maneira. Se eu falar que ninguém recebe bis in idem aqui, eu estou mentindo, e eu não estou. Não, isso aí a gente conhece. Porque a gente conhece, recebe. Eu te falo para a área de saúde, a minha esposa é funcionária da saúde, a gente conhece gente que na área do carro dela que recebe bis in idem normalmente, há muito já, se você pleiteá-la você não consegue. Então a questão, a minha, não é caça às bruxas, é questão de tentar normatizar e normalizar e regulamentar isso para todo servidor, para que não seja, até mesmo o executivo seja constrangido nesse ponto. Porque vai vir pessoas aqui que têm o bis in idem, recebe produtividade incorporada como direito pessoal, recebe direito pessoal novamente, e tem pessoas que trabalham lá que não recebem. É para normalizar isso. Se é para um, é para todos. Entendeu? Tem que ser feito assim. O que não pode ser, quem conhece fulano de tal consegue, quem não conhece fulano de tal consegue, quem conhece outro não consegue. Eu, como advogado, eu fico na sinuca de bico. Porque chegam as pessoas lá, doutor, olha, o colega meu recebeu isso aqui lá da prefeitura. Eu falei, beleza. Vai lá e pede. Não, mas entrar judicialmente não, lá é negado.
Não, mas como é que recebe? Bom, só fiquei um pouco na dúvida. Foi diretor, incorporou, depois foi chamar para ser direção, ela não pode aceitar. É a prefeitura que não permite ou o Tribunal do Trabalho que não permite? não, a prefeitura não entende dessa maneira. Porque eu vou te falar por que, o vereador Moreira. Porque foi o que eu te falei, se ninguém tivesse recebendo, isso fosse uma decisão a todos, com fundo jurídico e legal, não daria para ninguém. Se tem gente recebendo, não é o Tribunal de Contas que está mandando não entregar, não pagar. Mas o Tribunal do Trabalho não proíbe. Não proíbe. Não proíbe. Tem até um entendimento que eu estou falando. Esse entendimento que foi dado no acordo foi para aquelas pessoas, porque esse desembargador entende. Esse desembargador talvez tenha essa posição, mas não tem nada que determine ou que proíbe o recebimento, porque senão já estaria em improbidade administrativa todos os prefeitos que entraram, inclusive o Rogério, porque tem gente que recebe a questão do Bizenide. E outra, por fim, só para encerrar essa questão aqui do Bizenide, não me alongar. Esse decreto, quando ele estava sendo redigido, ele pegava todos os bis em idens. Todas as pessoas que recebiam a gratificação incorporada, independente da gratificação, e fosse receber a gratificação novamente, teria o corte. Só que aí mexeu com gente graúda. Aí o que fizeram? Jogaram para a produtividade. Por que a produtividade? É porque o servidor que está na ponta, não é o servidor que está lá na Casa Azul. Aí foi jogado para ele, então, entendeu? Então, tipo assim, era para todo mundo. Tem muita gente que recebe gratificação incorporada e continua recebendo, até que eu não acho errado. Eu só acho que se é para um, é para todos. Tem que ser. Não pode ser a gratificação de serviços especiais, alguma coisa, incorporada, e o cara continuar recebendo da produtividade, não. Entendi. Pelo motivo. Presidente, posso fazer uma pergunta? Nós temos um parecer aqui dizendo que pode, só não pode incorporar de novo. Fala, vereador Glaucio. Presidente, primeiramente agradecer o senhor e também agradecer o advogado doutor Vinícius, que é uma pessoa muito competente, e nós ficamos muito satisfeitos de ter o senhor à frente do sindicato, que temos certeza que o senhor defende mesmo os servidores do município. E diante das dúvidas aqui que surgiram, uma que está aqui na minha cabeça, até os vereadores até perguntaram algo parecido, mas eu quero tacitamente, se é possível, o senhor me responder. O prefeito em exercício, ele foi obrigado, ele teve uma determinação judicial, ele teve que fazer isso, senão ele sofreria algum tipo de sanção, ele teve que cortar a produtividade dos servidores, ele teve que tirar esse benefício, que é um benefício que o servidor tem porque ele trabalha, porque ele foi obrigado ou porque ele quis? Vereador Glaucio, obrigado pelas palavras. É difícil chamar de vereador Glaucio, já conheço há um tempo já. Mas olha só, eu vou te dar só um exemplo de que ele está equivocado. Eu falei com o procurador Alain, o outro procurador, não recordo o nome dele, Marcelo. Expliquei-lhe a situação que era, que eles estavam equivocados sobre isso. Eles não entenderam, ou se entenderam, depois falaram comigo, talvez iam tirar o nome do sindicato, do processo, o decreto, publicar o decreto sem aquilo, depois novamente publicaram. Eu expliquei direto, eu quis falar com o Rogério em todas as reuniões que eu tive pelo menos 3 reuniões com a Procuradoria. Todas as 3 eu chamei e falei, chama o Rogério, eu quero conversar com ele pessoalmente. Não permitiram, só conversando com ele. Bom, o que eu passei para os procuradores e passo para os senhores agora é o seguinte: essa determinação, a multa para o Rogério, para o prefeito, é só se ele não cumpriu o que foi determinado aqui. O que era? Restabelecer aqueles salários, aquela produtividade cortados para a saúde. E eu te provo isso, porque o que acontece? Se fosse outra determinação, o sindicato entrou com a liquidação. Para as pessoas que estão me ouvindo aqui que não entendem, o processo de trabalho tem a fase de conhecimento, onde é levado todas as provas que cabem ao juiz analisar. A partir do momento que analisa e dá a sentença, entra o processo de execução, que é executar o que foi decidido pelo juízo. E entra o processo de execução. Se fosse um entendimento sobre a questão da multa para todos, se ele não cortasse, não existia liquidação. Era um ato de não cortar. Não tinha o que o sindicato cobrar. Se a multa era para ele não cortar, simplesmente não existiria liquidação. O que o sindicato fez? Entrou com ação apresentou uma planilha de liquidação de cálculos, falando quais as pessoas tiveram a produtividade cortada na saúde e o que eles deveriam pagar para ressarcir. Que o salário de fevereiro de 2017 dessas pessoas não foi pago, a produtividade, desculpa.
Não foi paga. Então era isso, essa ação era para isso, para restabelecer a produtividade que não foi paga em fevereiro de 2017. Nós liquidamos. Se o entendimento da Procuradoria fosse esse, receberia a multa para cortar, por não cortar, a juíza indeferiria nossa liquidação. Simplesmente ia falar assim, não cabe liquidação nisso, a obrigação é de cortar. Só caberia e só executaria o prefeito e o sindicato, porque o sindicato é autor da ação. Então a multa, se recaísse sobre o prefeito, seria o sindicato que deveria cobrar. E eu falei com os procuradores, se o prefeito Rogério está pensando em cortar por conta da multa, eu aqui como representante do sindicato e autor dessa ação, patrão dessa ação, eu renuncio a essa multa, eu abro mão dessa multa para ele, falo que não vai ter multa. O sindicato assina um termo onde não vai cobrar multa para ele por não cortar. Porque se ele fosse pagar a multa, quem pagaria seria ele ao sindicato. Essa multa seria destinada ao sindicato, porque é o autor da ação. Eu falei com o doutor Alan, doutor Alan, se o Rogério está pensando nisso, se é questão da multa, falo com ele para não se preocupar, o sindicato abre mão, mas não é isso. A multa vai ser agora, e nós liquidamos, dá um valor mais ou menos de 60 mil reais que deve aos servidores, dá uns 90 mil reais para a prefeitura, com conta de INSS, mais despesas. Aí sim, se ele não pagar essa que está aí cabe multa para cada servidor que ele não pagar. Aí cabe aquela multa que está estipulada lá no acordo. Não é multa para corte, porque a determinação não é de corte, a determinação é para regularização e para se abster de cortar. É o equívoco que levaram ao Rogério, e o vereador Casalito está aqui, eu entrei em contato com o vereador Casalito, eu conheço há bastante tempo, ele me conhece minha família, há bastante tempo, porque eu queria evitar isso, que eu queria falar com o Rogério, porque a informação que estava chegando ao Rogério estava chegando truncada, e é isso. Se fosse para ter multa, o sindicato abriria a mão, o presidente está aqui, nós conversamos, abriria a mão da multa, porque não existe obrigação de corte, obrigação de não restabelecer daquelas pessoas que tiveram bis in idem. Se ele restabelecer, realmente vai ter multa. Mas aqui na liquidação, nós liquidamos de todas aquelas pessoas que não tinham bis in idem, e foi só isso. Não tinha obrigação, não tem obrigação de corte. Pode fazer? Pode, a discricionário do governo, pode fazer através de portaria o que ele quiser, mas não através de decreto, não utilizando essa decisão do sindicato. Só para tentar elucidar mais um pouco aqui. Como o senhor argumenta que ele fez por decreto e não deveria ter feito por decreto, tem uma questão que nós podemos levantar aqui na Câmara, que nós podemos fazer um projeto de decreto legislativo derrubando o decreto, certo? Certo, olha só, a gente tem as medidas judiciais que a gente está tomando, nas vias judiciais que a gente vai tomar, inclusive já está pronto para a gente entrar com a ação. Eu só queria falar com os senhores antes disso, eu queria dar oportunidade ao Legislativo do município se pronunciar junto ao prefeito, ao Executivo, para tentar, de alguma maneira política, restabelecer a normalidade. Não sendo possível, a gente vai entrar com as ações judiciais cabíveis. O problema, mais uma vez eu falo, eu não estou questionando o direito dele de editar um decreto, isso é ato discricionário do governo, está no rol de direitos que ele pode fazer, que ele pode editar. O problema todo é que esse decreto está equivocado, nos pontos que eu te falei. O decreto é utilizado para regulamentar a lei existente, não é utilizado para regulamentar acordo. O acordo é trabalhista, não pode ser servidor em geral, deveria ser só seletista, na pior das hipóteses. E outro, tipo assim, não é o meio para isso. O que está para trás, eu só estou falando do inciso 3º do artigo 2º, a linha A. O que está para trás, os outros incisos e outros artigos estão corretos. Ele cita a Lei 551, cita a Lei da Produtividade na Saúde, na Educação, tudo bem, o decreto é utilizado para isso, vai regulamentar a lei que já existe, mas não o decreto não é lei. Você não pode citar aquilo. O decreto é uma boa base para mandar para essa casa uma proposta de lei, mas não para um decreto. Ele pode usar todas as justificativas que usou no decreto, pode usar para mandar para essa casa para formular uma lei, mas não para decreto. O decreto municipal não cabe a esse fim. Uma pergunta? Boa noite, doutor. Todo o decreto, né, assinado, e como o senhor disse do Rogerinho, que ele fez o decreto, por exemplo, quem fez essa multa sobre o executivo do bis in idem? Houve uma multa dele por cada funcionário. O senhor sabe o valor dessa multa? Para cada funcionário que tem o bis in idem? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, tem o bis in idem hoje no município de Itaperuna? Existe o bis in idem?
Pode responder? Bom, a primeira pergunta é se tem a multa por bis-in-idem nesse acordo ou não. Tá, essa multa não existe. A multa está aqui, né, na continuidade, o vereador Casalito. Quando eu parei ali, a ser paga conforme determinação e exceção à lei dos trabalhadores que foram beneficiados com a incorporação da parcela folha de pagamento como direito pessoal, sob pena de multa diária no importe de R$50. Okay. Sob pena de multa diária no importe de R$50. Então, ela é uma continuidade do acordo. Então, tipo assim, para o município não se abster, para o município regularizar, menos daquelas pessoas que possuem o bis-in-idem. Se ele deixar de descumprir isso aqui, teria uma multa sobre essas pessoas. Seria de R$50 diários sobre aquelas pessoas. Vamos colocar que ele cortasse daquelas pessoas que não possuem o bis-in-idem. Ou não regularizassem, o termo fala isso, se abster de cortar, então, se ele não se abstém, ele corta. Ou se ele não regulariza, aí teria a multa diária. E se ele regularizasse daquele rol de pessoas que recebem bis-in-idem, ele poderia ter a multa diária, daquele rol que está da saúde. A ação de corte tem que ser anterior a esse processo. Não é uma ordem para cortar atualmente, era para a ordem a restabelecer o corte que foi feito lá atrás. É como se ele estivesse determinando sobre aquele assunto que foi discutido desde 2016. Ele não está criando um fato novo, ele não está criando uma ordem para daqui para frente ser cumprida. A ordem daqui para frente ser cumprida é para restabelecer o que foi cortado lá em 2017 e restabelecer o que foi feito em 2017 e não cortar novamente. É essa a ordem, para restabelecer. Então, se ele não fizesse isso, ele teria a multa diária. Mas, como eu falei com o vereador Glauber, essa multa diária, como nós somos autores da ação, essa multa diária se reverte, ou para o FAT, ou para o autor da ação. Mas, como nós autores, a gente pode abrir mão. E o que eu entrei em contato com o novo vereador, por telefone, tentei entrar em contato com o Rogério, tentando justificar isso. Essa multa, para ele, não seria importante, não seria, porque a gente abriria a mão. Era só não proceder com corte. A outra pergunta, qual que é? A outra é se existe o bis-idem no município. Existe. É tudo conversado, né, doutor? Isso é fácil, vereador. Tipo assim, a gente tem o portal de transparência. No portal de transparência, a gente consegue ver as pessoas que têm... Porque você compara, vamos colocar um profissional, você tem um profissional da saúde que entrou em 97, né, vários profissionais de saúde que entraram em 97, você vai, pelo valor, ele faz a mesma coisa, pelo valor você sabe quem tem bis-in-idem e quem não tem. É uma situação que a gente fica assim, difícil, por quê? Aí existe uma multa, tem que aplicar para quem tem o bis-idem. O bis-idem existe, né? Então... Não, mas o executivo fica numa situação complicada, mas tudo é conversado, né? Se existe um meio, porque, digo ao senhor, o prefeito Rogerinho, ele tomou posse dia 25, às meio-dia aqui, 3 e pouca da tarde, ele já estava lá no gabinete. A primeira preocupação dele foi em fazer o pagamento do funcionalismo em dia. Por quê? O pagamento estava sendo feito dia 4, dia 7, dia 8, dia 11, 15 dias depois, 16 dias depois. Então, o primeiro ato dele, eu quero o pagamento do funcionário em dia, porque além de ajudar o funcionário a dar aquilo que é direito dele, vai aquecer o comércio, né? E foi o que ele pensou. Quer dizer, no dia 25, tinha um pagamento, no dia que ele entrou, tinha um pagamento sendo preparado, para o dia 6 de abril, ele tomou posse dia 25. Os funcionários trabalharam noite adentro para não pagar dia 6 de abril, para pagar no dia correto, e conseguiram pagar dia 28, em dia. O último pagamento foi pago dia 24, né? Esse agora, me parece que vai ser dia 26, que ele informou, estão trabalhando até agora lá. Então, eu acho que ele está preocupado com isso também, ele não quer prejudicar servidor nenhum. A vinda do senhor aqui hoje foi ótima, foi muito bom, né? Tudo é conversado, acho que os entendimentos, o diálogo, chega numa situação que não vai prejudicar ninguém. Mas muitos deles, como o senhor falou aí, que existe o bis-idem, terão que ser cortados, não é isso? Não. Ou não? Não. Então, tudo é conversado, não, né? O diálogo, porque te garanto, senhor, que ele não quer prejudicar o funcionalismo. Mas por isso que eu estou falando, vereador Casalito, eu vim aqui exatamente para isso. Não existe ordem de corte. Por esse conhecimento que o Rogério está tentando e está conseguindo normalizar o pagamento, eu vi que ele tinha
uma possibilidade de atentar para os meus argumentos do sindicato, que eu tentei falar com ele incansavelmente. Eu estava quase tendo a carteira registrada na prefeitura como procurador, porque tanto que eu ficava naquela sala de procuradoria tentando falar com o prefeito. Mas o problema todo foi esse, foi cercar de uma maneira, e o entendimento, mais uma vez, quero deixar para os vereadores, não existe obrigação de corte no acordo, não existe obrigação de corte. O ato, se quiser ser feito, o Rogério tem todo o direito de fazê-lo, caso queira, mas não através do acordo. A justificativa que foi utilizada para esse decreto é inverídica, é equivocada, não cabe essa justificativa que foi feita para esse decreto, principalmente, mais uma vez eu falo, o artigo 2º, inciso 3º, a linha A, o restante do decreto não tem problema algum, que já são leis criadas, mas a vontade dele de fazer isso foi equivocada através do decreto. Não alcança os servidores estatutários a decisão no tribunal. A decisão não é para corte, a decisão não se refere, não obriga ele a fazer. A multa que eu incansavelmente falei com os procuradores, essa multa é para não cumprir o que está determinado, o que nós estamos liquidando agora. O sindicato, mais uma vez, o sindicato entrou com a liquidação desse processo. Se o processo fosse para corte, não existiria liquidação, existiria só a multa se ele não cortasse. Não, mas tem a liquidação lá de quase 100 mil para a prefeitura pagar. Então, não é esse decreto, não é esse acordo, não é essa decisão da Justiça do Trabalho que dá o direito a corte. Ele tem o direito de cortar da maneira que quiser. Mais uma vez eu falo a respeito da posição do prefeito, sei que a dificuldade do município passa, mas mais uma vez eu faço um apelo aos senhores vereadores. Tem como cortar, tem como economizar, e com a produtividade daquele trabalhador, eu acho que seria... Sim, só para complementar. Mas eu garanto ao senhor, porque eu estou todo dia com o Rogerinho, ele não está fazendo isso com a intenção de economizar em cima do funcionário. Pelo contrário, o plano de cargos e salários, que eu estou sabendo, que ele me informou, já está sendo feito. E ele quer beneficiar o funcionário pelo trabalho que ele faz. Jamais cortar do funcionário para economizar para colocar outras coisas. Não. Isso não existe. O entendimento que está tendo com o jurídico é dessa forma que passou para ele, né? E ele está seguindo o jurídico. Mas, vereador Casalito, tudo, nem pau é pau, pedra é pedra. Não, eu entendo. Por isso que você tem uma lei hoje, e amanhã você pode modificar ela. Você tem um decreto hoje, você pode modificar amanhã, né? Se você, de repente, tirou hoje uma coisa que você não deu juridicamente porque pensou que está errado, que não pode dar, se você não deu hoje, você pode amanhã retroagir e pagar aquilo que tirou. Então, tudo é conversado, tudo é a vinda do senhor, que foi muito bom. Mas não existe, Moreira, não existe, Nel, minha diretora, a intenção de tirar do funcionário para economizar, para colocar outras coisas, não. Porque o prefeito quer investir no funcionário. Porque se a prefeitura hoje está tendo o que está tendo hoje, os funcionários estão trabalhando. Tem gente até agora lá na prefeitura junto com o prefeito. Os valões já foram limpos uma vez, estão sendo limpos de novo. Então, eles estão dando a vida deles para ajudar a prefeitura. É claro que o prefeito não vai querer tirar alguma coisa deles para investir em outra coisa. Mas a vinda que foi muito boa do senhor e tudo é conversado. É só finalizar, só finalizar, só um minutinho falar com o vereador Casalito. Bom, a única coisa que eu vim aqui fazer foi falar sobre isso. O acordo não justifica o decreto, o acordo não impõe ao prefeito multa. Então, se essa não é justificativa dele, mas chegaram ao ouvido dele, isso eu falei com o doutor Alain e falei com outro procurador. Falei, se tiver que multa para ele, para o corte, falei com ele, minha carteira de advogado está aqui, você pode ficar com ela, quebra que eu esqueço aqui, porque esse autor dessa ação fui eu, foi através do sindicato. Essa ação aqui não impõe ao Rogério corte, e não impõe ao Rogério multa se não cortar. Isso eu queria que, como você está todo dia com o Rogerinho, leve ao ouvido dele. Se ele quiser conversar diretamente comigo, eu vou falar, como falei com os procuradores. Essa decisão não impõe. Se ele quiser fazer, isso é a discricionária dele. Mas esse decreto está equivocado nesse ponto, além de outros pontos. Tá? Eu queria agradecer a todos os vereadores. Casalito, sabe a estima que eu tenho por você e pelo Rogério? Tá? Então não é pessoal, é uma questão mesmo. Só fazer uma pergunta. Cada um fazer uma pergunta, mas só a última, poder encerrar. Tem pessoas que nos ouvem, né, servidores, para essa dúvida, a gente sabe, é bom para eles, até para eles. Esse corte ou não, que foi prefeito tudo, não compete só a produtividade não, né?
chefia incorporada, chefia de colégio? Não. Esse decreto é especificamente para corte na produtividade. Os outros artigos para cima, eles regulamentam alguma questão de produtividade, mas de lei já previsto. Tipo assim, a pessoa que faltar tem o corte de produtividade normal. Só produtividade? Esse é só produtividade. Mas foi isso que eu falei. O início desse decreto era para todos, mas a pressão é forte. Então caiu só para a produtividade. Então, viu como é que é importante isso? Tem servidores que têm chefia incorporada, estão preocupados, que estão achando que vão perder a chefia. Tá? Às vezes para nós é pergunta boa, mas para quem está nos ouvindo, funcionário, esse decreto é só produtividade. Só produtividade. Só produtividade. O vereador Jaime. Doutor, eu peço até desculpa que talvez eu entendi mal ou entendi errado. Me parece que Vossa Excelência falou que tirou de uns e não tirou de outros. Aconteceu isso? Da incorporação? Sim. Que tirou a vantagem de uns e não tirar de outros, até mesmo 2 funcionários trabalhando junto. Não. O que ocorre, eu falei, às vezes você tem trabalho, nós temos o regime híbrido aqui, a gente tem um servidor seletício e tem um servidor estatutário. A Justiça entende que aquele servidor seletício não tem o direito que está no estatuto, que só cabe ao estatutário. Então, às vezes, você tem 2 pessoas trabalhando na mesma função, no mesmo local, no mesmo cargo, só que uma concursada estatutária e outra seletício, concursado seletício. Uma tem direito a licença para acompanhamento de familiar doente, as seletistas não têm. Porque isso é uma anormalidade que ocorre quando você tem um regime híbrido, que um responde pela CLT, outro pelo estatutário. É como seletista no FGTS, o estatutário não tem direito, mas é por conta do regime da Itaperuna, que o ideal seria que fosse unificado, fosse um regime só, para acabar com essa celeuma toda. Correto. O que ocorre, vereador? Como isso é uma decisão administrativa, e a administração, dependendo se você for entrar pedindo, fazendo requerimento para recebimento bis em idem, você não consegue, deveria ser para todos. Só que tem pessoas que recebem bis em idem e tem pessoas que não recebem bis em idem, conseguindo administrativamente. Judicialmente, geralmente é negado. Mas tem pessoas que recebem bis em idem no Prefeitura de Itaperuna, isso é geral. Até pessoas de chefia, de cargos de confiança, que estão há bastante tempo, elas não ficariam no local se não tivessem recebido novamente aquele direito incorporado. Existe. Então, não é invenção, não é invenção jurídica. O bis em idem existe em Itaperuna, só que está sendo agora tomada uma decisão para que seja cortada a questão da produtividade. Mas que existe, e produtividade sim. O Hélio Franco, palavra. Muito obrigado, doutor, pela sua explanação. Então, eu entendi muito bem, graças a Deus ficou muito bem explicado, que o seguinte, os procuradores passaram por Rogério, prefeito Rogerinho, que se ele não cortasse, que ele iria levar multa. Foi passado isso para ele. Ele mesmo chegou a falar isso comigo, porque eu questionei isso com ele, sobre isso. Aí ele me falou, não, vereador, se eu não cortar, eu vou levar uma multa diária. Cheguei até a falar e conversar com o senhor sobre isso. Eu vou levar uma multa diária por funcionário e tudo. Mas não, é o contrário. Se ele cortar, é que o sindicato vai aplicar a multa a ele, por cada corte que for cortado pelos direitos dos trabalhadores. Hoje esse acordo não permite que ele corte a produtividade. Não estou falando das pessoas que recebem já direito pessoal. Hoje esse acordo não permite que ele corte a produtividade de ninguém. A questão aqui é o bis em idem. Então, eu falei com o vereador Franco, Wellington, eu falei com o vereador tentando mais esse contato com o prefeito, mas falei da impossibilidade através da procuradoria que não era criada, mas esse equívoco eu espero que tenha sido sanado aqui, que não existe. Mais uma vez eu falo, o vereador Casalito, que você está mais próximo dele, irmão, pode falar com ele, não tem multa para corte, não existe. E se tiver a multa seria pelo sindicato, mas não existe. Entendeu? A gente conhece bem o processo aqui. Eu quero agradecer ao doutor. Muito obrigado pela explanação que foi feita aqui. Eu quero dizer à população, principalmente os servidores, esse poder legislativo é independente do poder executivo. A gente não foi sondado nem perguntado por esse decreto. Nenhum da gente teve conhecimento até que o decreto seja feito. Então, o poder legislativo não sabe do decreto. Aí, a hora que foi publicado o decreto e foi feito, o nosso jurídico dessa casa começou a pegar, estudar,
Tudo que o senhor falou aí, a gente já estava ciente, a gente já estava aí conversando com a mesa diretora sobre isso. A tendência, se ele não voltar atrás, defendendo o servidor público, é fazer um decreto legislativo suspendendo o decreto dele. Então, você pode contar, os servidores podem contar com esse poder legislativo, que esse poder legislativo vai defender todos os servidores do município. A gente já tem o parecer do Tribunal de Contas que quem já está incorporado pode receber. Porque sabe por quê? A gente vê pessoas em pontos chaves que é incorporado. Aí, para poder trabalhar naquele ponto, ele precisa receber de novo. Se o Marquinhos do DP sair, não vai pagar o dele porque ele já tem. Então, é questão administrativa. O prefeito, como você falou, tem todo o direito de cortar, mas mata no peito e fala que é ele. Não usa o sindicato, não usa os processos que vêm para poder tomar a atitude que ele tomou. Então, a gente já conversou com a mesa diretora e a gente vai estar tomando a providência, e inclusive junto com o sindicato dos servidores. Eu te agradeço de novo aqui a presença, foi muito bem explanado. Eu te agradeço, presidente, aos novos vereadores. É só um pouquinho que essa medida é um pouco urgente, que acho que amanhã começa a rodar a folha, então a gente vai ter que tomar algumas medidas judiciais. Se a Câmara pudesse mandar algum ofício, presidente, pelo menos que ele sobrestasse esse corte que vai ser realizado, né, deixasse essa folha pendente para ser normalizada à medida possível, seria ideal, porque amanhã já deve começar a rodar a folha, até por conta dessa assiduidade que ele tem no pagamento, entendeu, sobre esses cortes. No que o senhor está falando, nas questões dos BISIDE, né? Separar e vir pagar o pagamento agora, na semana que vem, espera um bocadinho para... tipo assim, vou levar o conhecimento dele. Você começa a rodar a folha para o pagamento ser efetuado daqui a uns dias. Se rodar a folha 100, depois você rodar a folha independente, para pelo menos ele suspenda essa determinação, que pague normalmente, o servidor não vai lesar o município. O que não pode é estar contando com a verba que vai ser cortada de uma maneira equivocada por tal motivo. Mais uma vez eu agradeço a todos os presentes na casa, aos vereadores. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Não havendo mais nenhum senhor do vereador querendo fazer o uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando uma nova reunião para o dia 26 de agosto de 2019, no horário regimental.